Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Talk Show CDL SAP. Eu sou o Matheus Hermann, diretor. Estou aqui com meu colega, Michael, diretor administrativo financeiro. Eu estou como diretor de comunicação. E o Talk Show é um projeto que a gente vem desenvolvendo para contar e compartilhar histórias, negócios e motivar o quanto a gente tem negócios próximos da gente que a gente pode verdadeiramente aprender e crescer junto. Trazendo aquela velha ideia, né? E mostrando para vocês que todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina. E hoje a gente vai aprender com o nosso colega Delmo. Delmo, muito obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar o nosso convite. A gente fica honrado e a gente tem certeza que vamos aprender muito com as suas histórias, para poder compartilhar. E principalmente, a gente gosta de entender um pouco mais da jornada do empresário, do empreendedor. A gente vem conversando com diversos personagens da nossa cidade, mostrando quem são as pessoas que de fato fazem a CDL acontecer e que faz Sapiranga acontecer. Nosso objetivo é compartilhar as informações e hoje conhecer a tua história, a história do CPF do Delmo. Basicamente, né, Michael? Aquela velha história do como começou, aonde cresceu, objetivos, sonhos, desde sempre. A jornada foi de empreendedorismo empresarial, de fato, CLT, transição de carreira, o intraempreendedor, tantas histórias que a gente vem contando, a pessoa começou a empreender, né, dentro de outros negócios. Com a palavra, a gente Delmo. Quer saber, Delmo, um pouco da tua vida, né? Não só do negócio, mas da tua vida até chegar nos dias de hoje. Então, se puder relatar um pouquinho para nós, assim, de como começou tudo isso. E a gente pega, né, Matheus, a parte lá da infância, justamente porque em muitos casos, lá hoje a gente consegue enxergar que lá já tinha um empreendedor, né? E aí a gente quer entender um pouco disso. Puder contar para nós, dividir com nós. Obrigado. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. É um desafio também para mim. E parabenizo vocês pela iniciativa, né? Essa disponibilidade, né, de tempo, de dedicação, Obrigado. de realmente trazer esse material, né, que a gente espera que seja relevante para muitas pessoas. Então, meu nome é Delmo Baierli, eu estou atualmente como diretor de produtos aqui da CDL, né, o qual já faço parte desse time 6 para 7 anos, né, o que muito me orgulha, muito me honra de fazer parte. Eu sou natural aqui de Sapiranga mesmo, né, nascido, criado, morei a minha vida toda aqui mesmo, e veio sim de um berço de empreendedores, né, mesmo que eu tenha literalmente nascido atrás de um balcão, né, meu pai sempre foi de comércio, sempre teve bares, restaurantes, né, churrascarias. Então eu me criei assim nesse universo. Mas chegou num determinado momento, eu com 12 para 13 anos, né, meus pais não quiseram mais, então eu acabei meio que me obrigando a entrar no mundo, né, como CLT, né, e acabou se estendendo quase que mais do que deveria, porque isso acabou se delongando, né, faltou 2 meses para dar 31 anos que eu trabalhei na mesma empresa, né, como funcionário. Então, mais de 3 décadas. Uau. Bastante tempo, né, mas enfim, eu me orgulho dessa trajetória, mas né, hoje tenho dúvidas, né, até que ponto é o melhor caminho, né. A gente sabe que é necessário, precisamos ter colaboradores, mas o mundo empresarial ele também te traz desafios, mas muitas oportunidades também. Então, com o encerramento desse ciclo, né, que como eu falei, de quase 31 anos, eu acabei me vendo, né, numa encruzilhada, né, disse agora o que eu vou fazer. Eu até cheguei na ocasião em pensar em montar um currículo, tentar outras oportunidades, né, mas, né, veio uma luz, uma força maior que não vai, que vamos entrar para esse mundo empreendedor. Então agora, esse ano, eu vou estar completando 12 anos que eu atuo como corretor de imóveis, né, e há um pouco mais de 11 já como empresário, como proprietário da Baierli Imóveis, que é a minha empresa, né,
a qual leva o meu sobrenome, que também na ocasião foi uma decisão, né, apesar de não ser um nome tão, talvez não difícil, mas não tão fácil de pronunciar, mas ele tinha por trás uma responsabilidade, né, aumentaria a minha responsabilidade de trazer um nome à frente de tudo que eu fosse fazer, né? E qual foi o ponto-chave, assim, que te fez empreender? Né? Ponto-chave. Disse, fiquei praticamente 30 anos, né, trabalhando na mesma empresa e tal, a gente falou, né, ainda sobre cultura, né, Matheus? Então, eu imagino que sair dessa cultura dessa empresa para empreender, depois de tu estar tão moldado, né, o principal motivo, assim, tu pode dizer, que foi desafiador para ti, para sair da CLT e se tornar empreendedor? De fato não foi uma decisão fácil, porque querendo ou não a gente se acostuma com as coisas, né? Às vezes as coisas nem tão boas, mas tu te acostuma com aquela coisa de ganhar o pagamento todo dia 5, cair na conta, né? Tem algumas facilidades e isso, o fato de abrir mão disso, né? De realmente encarar como empreendedor foi bastante difícil. Mas eu fiz uma análise com a minha saída, que eu tive algumas experiências, né, nessa empresa que eu estava, que eu trabalhei 4 anos como supervisor de vendas. Então a oportunidade que eu tive assim, de ter muito contato com representantes, com clientes, e aquilo me aguçou uma coisa muito, muito forte. Eu senti que era aquilo que eu queria fazer, mas daí aquilo o que exatamente? Eu queria estar com pessoas, tratar com pessoas, né? Mas ao mesmo tempo eu imaginava, então vou trabalhar de vendedor numa loja. Não agradava a ideia porque eu estaria preso novamente. Uhum. Né? Daí eu pensei, mas daí eu posso me desenvolver, ser um bom vendedor e virar gerente. Ok, vou ganhar um pouco mais, mas vou estar preso novamente. Daí eu pensei na possibilidade, eu vou trabalhar como representante comercial. Vou viajar o Rio Grande do Sul, sei lá onde mais. Daí pesou, mas daí eu vou ficar a semana inteira. Daqui um pouco 15 dias longe da família. Também pesou. Foi quando, né, veio a ideia, puxa, corretor de imóveis. É uma profissão que já me atraía a ideia e eu teria liberdade de rua, liberdade de falar com pessoas, de não ter uma rotina e ao mesmo tempo estaria no meu habitat, na minha terra, com pessoas que eu conhecia, né? Então esse foi o principal desafio. E daí eu acabei, né, na ocasião comecei o curso e logo em seguida, 30 dias depois, já comecei o estágio, né? Mas muito rapidamente percebi que eu tinha muitas ideias assim que eu queria colocar em prática. Desde a forma de organizar o escritório, a forma de divulgar, de fazer a fachada. Já tinha a visão, né? A visão de como... O site, como eu queria o site. Então eram muitas coisas assim que destoava de onde eu estava, que foi muito bom, foi uma experiência legal. 3, 4 meses que eu fiquei como estagiário. Mas eu senti que eu tinha que alçar outros voos, né? Caminhar com as próprias pernas também nessa área, apesar de todos os desafios, né? Que daí tu teve a certeza de abrir de fato a empresa, o negócio, né? Exatamente. E como, né, não que agora seja fácil, né? Algumas pessoas às vezes olham, né, e pensam, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado, mas quem é empresário, acho que para qualquer ramo, né, a única garantia que a gente tem é os boletos ali no início do mês para pagar. São garantidos. E te vira como é que tu vai fazer para liquidá-los, né? O pessoal brinca que é um programa de motivação mensal, né? É mais ou menos isso. Eles vêm na recorrência todos os meses. Isso é na recorrência. Fica motivado. Continua. Não sei quem é o autor da frase, mas ela é muito verdadeira, né? Que ser vendedor, que todos somos, de certa forma, independente da área, né? Mas correto. Ser vendedor é sair para procurar emprego todos os dias, né? Então, comigo não é muito diferente. Mas especialmente no começo, até porque a gente vinha, eu digo a gente, eu e minha esposa, a gente vinha com aquele modelo quase que mental, né? Pagamento, tudo certinho, e de repente aquilo não tinha mais. E a minha esposa, ela, dentro da sabedoria dela, dentro da melhor intenção dela, ela por muitas vezes ela me colocou à prova. Ela me incentivava que eu desistisse daquela profissão, daquele trabalho. Porque a renda não era todo mês que acontecia.
E às vezes tinha meses maravilhosos. Na verdade, como não é muito diferente hoje. Sim. Mas tinha um pouco 1 mês, 2, 3 que não vinha nada. E as contas não perdoavam. Né? Então, por muito tempo, eu acho que na intenção de querer me proteger, de querer nos dar um pouco mais de tranquilidade, Segurança. né, ela me incentivava a não prosseguir. Mas eu hoje agradeço isso, essa resistência, porque foi uma prova a mais também que eu tive que superar, né? Provar de fato para ela que era viável, né? É. E nessa jornada, Delmo, de desafios e oportunidades que tu foi identificando, né? Todo esse processo, olhando para trás hoje, assim, quanto tu olha essa jornada, qual foi o maior desafio que tu percebeu, tanto na vida pessoal quanto profissional? Afinal de contas, a ideia é o CPF mesmo, né? Quando a gente supera coisas no pessoal, a gente leva pro negócio. Quando a gente supera coisas no negócio, motiva o pessoal. Mas na tua trajetória, tanto em, vamos lá, CLT, quanto na tua carreira empresarial, qual foi o maior desafio? Eu acredito que o momento assim que foi crucial, foi impactante para mim, quando ocorreu que a minha saída da empresa que eu estava, né, foi através de uma demissão, eu fui desligado, né, porque a ideia era fazer trocas de peças, mas enfim, não é relevante isso, mas eu acabei sendo desligado, fui demitido dessa empresa. E até era uma coisa que eu desejava que acontecesse, mas faltava coragem para dar esse passo, né. E quando isso aconteceu, eu me lembro que eu estava indo para casa e a minha maior preocupação, e aí que é um momento que marcou minha vida, porque não era nem comigo, o que estava acontecendo comigo, né, o que seria de mim, assim, ó, eu me preocupava muito como é que eu daria essa informação, essa notícia para minha esposa, como é que ela iria reagir, porque eu era o principal provedor, né, então meio que literalmente naquele momento caiu a casa, né. Então eu tive uma preocupação assim, putz, como é que ela vai reagir? E aí essa preocupação, esses momentos de preocupação minha, em pouco tempo, eu sei que eu cheguei em casa no decorrer da manhã, ela chegou ao meio-dia, né, e já estranhou, mas tu em casa, essa hora, né, e no entanto, assim, para minha surpresa total, assim, o que eu achei que ela ia se abater, ela não, era para ser... vai ser bom, tu vai ver que vai ser melhor, né? Tava precisando dessa mudança. Então aquilo, uau, assim, foi uma angústia que virou numa força, numa energia, né? Num acreditar. Uma motivação, né? Numa hora difícil ela te motivou. Exatamente, tanto que isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu já estava inscrito no curso de corretor, né? E correndo atrás, e lendo, estudando, tentando... né, adquirir o máximo de conhecimentos possíveis, né? Então, assim, foi um desafio, mas que foi rápido, né? Essa preocupação, a virada, né? de chave já tinha, na verdade, talvez já estava ali, né, acontecendo, só foi um start mesmo, né? Que fez com que... Nossa, mas que legal esse, né, retorno que deu para nós de ter o apoio da família, né? Porque a família tá ali justamente para nos momentos difíceis, né? Quando acontecem, né? Ainda mais, né? Nós como provedores, normalmente, né? Da família. E chegar e ter que dar uma notícia tão desafiadora, né? Para a esposa, eu imagino que seja... Talvez para muitas pessoas, né? Talvez para a grande maioria, né? É uma demissão, é um desligamento. Mas para quem vinha de uma trajetória, né? De quase 31 anos. De uma vida, uma história inteira em cima da mesma empresa, né? Isso é ruim por um lado, tu querendo ou não, tu parece que é meio refém daquela situação, né? Tu te sujeita, né? Sei lá, eu tive muitas oportunidades dentro dessa empresa, né? Eu circulei por muitos setores diferentes, né? Tive boas experiências, mas de fato tinha se encerrado o ciclo, né? Quase que tardiamente, mas... É que é aquele momento que é o desconfortável confortável, né? Porque a gente está acostumado. E o ser humano tem a incrível capacidade de se acostumar e se adaptar, né? A gente vai ficando. Até que algo realmente te tira da zona de conforto, né? Sim. Normalmente é o que acontece. Algo externo, que tu verbalizou muito bem, né? Algo que tu desejava, porém tu até então estava protelando. Até que aconteceu
o que tu queria, de certa forma, sem tu precisar fazer o movimento. Só que como já aconteceu, tu foi fazer o que tu queria fazer. Só que tu tava... A sensação de ganhar tempo, né? Às vezes a gente fica naquela coisa, não, vou esperar, vou ganhar tempo, vamos ver até onde vai. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um dia, mais um mês. Quem nunca, né? Quem nunca? Quantas coisas, muito né? natural, né? É muito natural do ser humano. E nesse contexto todo, daquele momento, aqueles instantes de ansiedade, preocupação, de excesso de preocupação que eu tive, ele tinha agravantes, né? Porque eu não comentei antes da minha apresentação, né? Mas então eu sou casado já há quase 34 anos, né? Com a mesma pessoa, com a dona Janete. Dona Janete. E nós temos 2 filhos, o Gabriel de 22 anos e a Ana Maria, que faz 15 anos agora em março, mês que vem. E naquela ocasião, né, a Aninha, nossa filha, ela recém tinha chegado à nossa casa. Faziam, assim, questão de 3 meses. Então, assim, também nesse contexto todo, não é só a perda de um emprego, mas a gente tinha mais uma boca, né? O desafio tinha acabado de aumentar. Exatamente. Parte emocional daí, então, né? Isso somou muito, assim, naquela preocupação que eu tive, né? Porque, pô, como é que agora contas para pagar, 2 filhos para criar, né? A gente tinha um padrão de vida, né? Então, estava acostumado com algumas coisas, mas... Enfim, não que foi fácil nessa retomada. Como eu disse, até no começo foi muito difícil, né? E a Janete quis muitas vezes me proteger e querendo me apontar outros caminhos. Mas eu acabei sendo firme e claro que a gente tem que entender, às vezes tem sinais que não é uma questão nem inteligente, né? Se não é para ser, não é que tem que ser, né? Mas eu tinha uma convicção, uma força muito forte. Eu acreditava muito em mim, no meu potencial e no que eu poderia fazer, né, nessa área que eu estou atualmente. E é uma certeza que vem só com o tempo, né? Tem aquela intuição, aquela vontade, o direcionamento, mas a gente tem que realmente pôr à prova, pagar o preço, correr o risco. Sim. E nem sempre a gente tá motivado todos os dias. E aí vem esse desafio pela disciplina. O quanto a gente precisa diariamente fazer o que tem que ser feito, não aquilo que a gente tá afim, né? Porque senão tu vai cada dia para um lado, vamos ver o que vai dar. E na parte da disciplina, no time, na equipe, e até legado, família, pegando o Delmo como líder, como você gostaria, Delmo, de ser lembrado? Qual é a ideia do teu trabalho? Como visualizando hoje, né? Tudo que tu... Legado, família, filhos, empresa, equipe, o líder Delmo. Como é que você se imagina? Qual é o propósito, né, de Sim. herança moral, né? Que o legado é herança moral, né? O que deixamos. Claro. As pretensões são muitas, né? Mas eu acho que acima de tudo, o que mais me rege, o que mais me conduz na vida é a gente realmente ser uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus. Então eu acho que quando tu tem essa certeza, eu acho que tudo meio se complementa. Amém. E claro que eu falo isso como qualquer ser humano, errei, já falei muitas vezes, mas eu acho que o ter consciência de alguns erros e corrigi-los e não errar mais, ele também é divino, né? Isso, nós temos, né, a misericórdia de Deus que nos permite, né, depois cometer erros e se arrepender, pedir perdão e não cometer mais. Então, assim, o principal legado que eu tenho é esse. É realmente de ser uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus. Acho que é o que resume, né? E aí é aquela coisa de não adianta eu falar e não agir. Né? Então eu procuro, no meu dia a dia, as minhas ações, nos meus negócios, né? A gente às vezes acaba, nós como intermediadores de negócios, que somos como corretores, a gente corre um risco de ambos os lados, né? Porque a gente pode pegar alguém mal intencionado como vendedor, alguém mal intencionado como comprador, e às vezes tu fica no meio do fogo cruzado, meio que afiançando aquilo tudo. Então a gente procura, ao longo desses 11 para 12 anos, a gente foi adquirindo experiências,
e vendo, se cercando das melhores práticas, né? Uma coisa que, por exemplo, hoje a gente tem como uma regra, uma política interna e muito rígida, que a gente só pega imóveis que estejam regularizados. Aquela coisa, tá com inventário, tá com uma situação, estamos acertando. A gente agradece, pede desculpas, que não pode ajudar nesse momento, mas é um exemplo. Mas já tivemos casos a gente tem, por exemplo, um loteamento na cidade vizinha aqui de Nova Hartz, que acabou começando muito bem e acabou não tendo um probleminha, questão ambiental, e atualmente está embargada essa obra. E a gente teve a infelicidade lá daquele negócio, a gente vendeu 2 lotes, né, que está correndo até hoje. Eu regularmente, semanalmente, cobro, faço a minha parte, mas dependo de um terceiro de fazer a parte dele. Isso são alguns riscos que a gente, na nossa área, negócio, corre. Né? Acaba envolvendo o teu nome, né? E até, né, ser resolvido fica às vezes o dito pelo maldito, né? Por mais que tu tenha boas intenções, não depende de ti, né? Mas é a gente se cercar, né? E eu acho que essas condutas, elas também, eu imagino que elas, tenho essa pretensão, que elas acabam repelindo um pouco pessoas que queiram fazer a coisa de qualquer jeito, meio nas coxas, com certeza. no contratinho. Muito comum, né? Então... Mas claro, como eu disse, não quero pregar moral, né, assim, mas Não, mas mostra os valores do teu, né, os teus valores, né, e é o que a gente está, né, disposto a justamente entender aqui, né, os valores do teu negócio, obviamente, mas os teus valores que estão totalmente relacionados, né, a gente espelha aquilo que a gente não quer, né, então esse tipo de situação acaba, né, não vindo mais para o nosso negócio. Agora, se tu fica carimbado de que, ele faz de qualquer jeito, as coisas também vão começar, né, a virem, né, atrai, né, querendo ou não, para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né, qualquer coisa que vem, tu aceita, tá indo, literalmente, para onde vai? Vamos ver, aquela história, vamos ver, né. Ninguém tem sucesso por acaso, mas vamos combinar que acho que as histórias, a vida, a prática nos mostra muito isso, né? A disciplina é necessária. Claro. E essa conduta, essa forma de pensar, também acaba atraindo bons colaboradores. Com certeza. Quando eu digo bom, né, eu nunca tive essa pretensão, eu não quero ter na minha equipe, não é que eu não quero, mas assim, eu não quero ter um ótimo vendedor, mas um mau caráter na equipe. Então, eu prefiro ter um vendedor nem tão eficiente, mas... Né, que tenha princípios éticos, exatamente. Né, valores que compactuam com a empresa. Né? E a gente acaba, assim, também, a nossa parte como gestor, como empreendedor, como dono do negócio, né, não poderia ser diferente, mas tem que estar tudo muito claro e aquilo que é combinado se fazer cumprir. Então, assim, é uma coisa que me orgulha muito. E justamente na nossa área, na área imobiliária, é complicado às vezes de reter parceiros, né? Então, nós tivemos uma das colegas que era mais antiga, infelizmente ela acabou nos deixando agora no final do ano, recebeu uma outra oportunidade numa outra empresa, mas ela iria completar 10 anos de empresa com a gente, né? Estaria completando agora, em janeiro mesmo. E tem um outro colega, o Irã, que vai completar agora 10 anos, agora em setembro. Tem mais a Clarice, que já está indo para 8 anos. Aliás, completou já 8 anos agora no início do ano também. Então, assim, tem mais o Jefferson, é o nenê da casa agora, que está um ano e pouco com a gente, né? Mas, assim, meu filho também, o Gabriel, trabalha 4 anos já com a gente. Já está na ativa já há 4 anos, né? Então, a gente tem essa característica também, né, de ter relações duradouras, né? Eu vejo como um bom sinal. A gente tenta sempre se reinventar, seja através de seminários, de palestras, de treinamentos, né, que é necessário, na verdade. É sempre importante, né? E dentro disso tudo, assim, né? Porque é desafiador construir uma equipe e manter essa equipe, né? Motivada cada dia, né? E toda essa questão, assim, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, assim, o que tu pode dizer que seja um medo, né? Um receio
que tu tenha, tu Delmo, né, tenha hoje? Principal. O medo, ele... Na verdade, acho que pequenos medos a gente tem muitos, né? Desde como é que a economia vai reagir, como é que o mercado vai responder, enfim, se algum cliente te passar a perna, mas são pequenos medos. Eu acho que o que mais te incomodam, então, assim, desses pequenos medos, assim, quais os que mais te incomodam? Eu acho que é realmente, o que eu não gosto, assim, é de nenhum tipo de injustiça. Porque às vezes acontece, isso é bastante comum, às vezes eu já vi muitos casos que a pessoa tem culpa no cartório e para ela tentar se defender, ela injustamente ataca alguém. Então eu acho que assim, talvez um medo de injustiça. E às vezes hoje com a questão até das redes sociais, às vezes uma notícia se espalha, mas não é bem assim, ou tu está escutando só um lado, o que não tem do outro. Então, mas também é um medo que não me tira o sono de hipótese alguma, né? Assim, é só assim, é um incômodo. Não gostaria, né, de passar por isso, ou tem que estar dando um monte de explicação. Explicações. Que é um grande desafio, né? Essa questão da injustiça, porque tu nunca sabe da onde vai vir. Que é justamente a opinião pública, os comentários, exemplos de ótimos negócios. Com a exposição que se tem hoje, né? Que nasce como ótimo negócio e tu, né, acaba validando em algum momento e depois o negócio vira e é um negócio ruim, mas tu acreditava que era um bom negócio. O quanto é desafiador, né? O mundo corporativo sempre precisa ter essa visão de médio e longo prazo, porque a curto prazo todo negócio parece bom, né? Quando tu olha assim, isso aqui é um baita negócio, uma oportunidade boa. E no ramo, né, imobiliário, que é o ramo que tu atua, muitas vezes, de fato, tu compra antes da planta, né? Sim, imagina, tu compra muito projeto, né? Venham te vender e é tu que vai divulgar. E quando a tua empresa, né, o Delmo vai lá e divulga, tu tá botando a tua chancela. E a partir dali tu vai responder, como tu falou antes, né, do empreendimento, do outro empreendimento ali, né? Então, eu imagino que seja desafiador isso, né? E deve gerar uma certa... ele até... Eu acho que o mercado imobiliário, ele é um dos poucos negócios que ele dificilmente tu tem perda. O que pode ocorrer é um pouco uma expectativa de ter um certo rendimento e não atingir tão alto quanto tu imaginava. Por ter surgido um outro loteamento, um outro empreendimento tão bom ou melhor. Então, às vezes tu tem... Ou às vezes tu tem uma expectativa, eu quero que valorize 100% em um ano. Não vai acontecer. Mas se esperar 2, 3, 5 anos, certamente vai ter um bom rendimento. E essa visão, Delmo, de tantos negócios, mercado, hoje pensando em empreendimentos, novos negócios, e aí quem está pensando em começar uma empresa, começar um novo negócio, sabendo tudo que tu sabe hoje, qual o conselho que você daria para um jovem empreendedor? Para quem está pensando, vou começar um negócio, qual o conselho de ouro? E não necessariamente no ramo imobiliário, né? Claro. Como um conselho de forma geral. O que eu acredito muito, apesar que eu também sou um eterno aprendiz, mas eu acredito muito na especialidade, de tu te tornar um especialista naquilo que tu faz. E aí, independente do que for, eu quero botar um carrinho de cachorro-quente na esquina, mas que eu estude, que eu invista tempo, saber qual é o melhor pão, né? Qual é a melhor salsicha, qual é o melhor tempero, né? Qual é a melhor forma que eu vou apresentar meu produto. Então, de alguma forma, assim, eu me tornar especialista naquilo. Então, independente, eu tenho uma história que eu gosto muito de uma família de judeus, era um sobrinho e um tio. E o sobrinho, né, pediu pro tio, me ajuda, entra de sócio, eu quero botar uma padaria. E o tio prontamente, vamos colocar essa padaria. Mas primeiro, tu vai trabalhar de funcionário numa padaria, pode escolher qualquer uma, tu vai trabalhar 2 anos lá. Tu vai entender tudo que se faz e como se faz, o melhor café, o melhor sanduíche, para depois a gente colocar. Eu acho que essa é uma historinha simples, mas que exemplifica muito. Sim. Né? Então, de repente,
né? Alguém quer ser um advogado, quer ser um médico. Claro, são profissões que nem tem como ser autodidata, né? Exato. Mas a maioria, vendedor, quer ser vendedor de uma loja. Cara, vê desde a tua apresentação, né? Da forma de abordagem, né? Do teu pós-venda, da tua entrega, do teu comprometimento. São tantos pequenos detalhes que fazem a diferença de um profissional para outro, né? Com certeza. Então, assim, meio que resume isso. Acho que se tu tem uma convicção que eu gosto muito, e aí tem estudos que mostram, né? Dá um exemplo, daqui a pouco o cara é um excelente confeiteiro, vai fazer bolo, mas essa qualidade dele, essa virtude dele de ser um bom confeiteiro, garante em torno de 25%, 30% do sucesso do negócio dele, apenas, né? Não é só uma coisa, são várias, né? Ele vai ter que entender de finanças, saber organizar a casa, vai ter que saber vender, saber fazer um pós-venda, ver se o produto está agradando lá na casa dos clientes. Enfim, são tantos elementos, né? Mas claro que começando por ser um bom confeiteiro, né? Exatamente. E nos negócios, acaba que tu tem a oportunidade, muitas vezes, de contratar os especialistas, né? Então, muitas pessoas têm a visão que é interessante ter um café, um restaurante, um bar. Ah, mas eu não sou um bom cozinheiro, eu não sei fazer os cafés refinados. Mas se tu é um bom gestor, marqueteiro, entende de comunicação, fizer uma boa gestão e contratar bons especialistas, tu pode ter um baita empreendimento. Então, como combinar as habilidades? É muito raro ter uma pessoa que tenha todas as habilidades para o negócio funcionar sozinho. Tu precisa ter o time certo, né? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque muitas vezes o que é confeiteiro, o que é padeiro, às vezes é um péssimo administrador. Pode ter os melhores produtos do mundo. Quanto mais vende, mais gasta, o negócio vai dar errado. Sim. Então, o equilíbrio na operação, né? E saber também fomentar negócios onde tem coerência. Qual é a cidade? Tem muitos negócios similares. Às vezes tem 10 negócios de um e nenhum do outro. Entender como se especializar, né? Independente de qual mercado for, se é bar, se é restaurante, se é cafeteria, se é imobiliária, mas qual é o mercado? O que a cidade, o que a região está carente? O que tu pode direcionar? Eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, né? Quando a gente traz essa ideia de compartilhar negócios, ideias, a gente começa a ver o quanto os empresários podem aprender com o negócio do outro. E principalmente, às vezes, o que não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu posso trazer uma das ideias que o Delmo já aplica na imobiliária dele para minha empresa e vice-versa. E não é nem do meu segmento, não tem uma coisa a ver com a outra. Mas o desafio, acredito que é essa educação de mercado, essa troca de informações, para que cada vez mais as pessoas percebam que o coletivo é mais forte que o individual. A gente precisa ter disciplina, sim, né, para continuar fazendo os nossos negócios, mas que educar o mercado sozinho é muito caro. A gente precisa de muitas pessoas, muitas empresas, muitos empresários acreditando num ponto que a gente vem falando diversas vezes, né? O quanto Sapiranga tem uma vocação natural para o turismo. Tem o Ferrabras, tem voo livre, mas nunca foi muito direcionado, nunca foi colocado muita energia. Porque, de fato, os próprios empresários da cidade não viam esse potencial ou não queriam ver. Não cabe nós, né, trazer esse cenário agora. Mas como a gente pode fomentar esse ecossistema de Sapiranga e cada vez mais trazer dinheiro de fora. O dinheiro, né, do turista, dos visitantes para conhecer a cidade. E daí cada vez mais as pessoas vão estar entendendo e vivendo o que é Sapiranga. Daí corre-se o risco, eu brinco, né? Corre-se o risco de vender mais. Quanto tem mais pessoas, corre-se o risco de vender mais. Um dinheiro novo que vem para o município. Exato, né? exato. Na verdade, é um novo... A gente, inclusive, faz, né, o talk show pensando justamente em promover a cidade, os empreendedores, inspirar, né, trazer uma transformação. É com esse intuito que a gente está fazendo, criou esse projeto do talk show. Para trazer coisas novas, né, diferentes para o município e fomentar isso. E dentro disso... que a gente comentou aqui, eu fico imaginando assim sempre,
e te questiono, Del, tudo que tu fez na tua empresa até hoje, tu pensa algo que tu poderia ter feito de diferente até agora, na tua empresa e na tua vida, né? Tu falou antes sobre os 30 anos que tu ficou, né, trabalhando, né, lá na outra empresa, mas o que tu faria de diferente? Né? E assim, não entenda de, eu fiz errado. Só o que tu faria de diferente. Tem algo que tu faria de diferente? Eu acho que essas autoavaliações, né, autoanálises são constantes na vida de qualquer empreendedor. Né? Então eu tive ao longo desses 11, 12 anos como empresário, eu já tive a experiência, por exemplo, eu não trabalhava com locação, primeiros 4 anos sem locação, trabalhamos 4 anos aí com locação. A gente entendeu que não era do nosso DNA, porque por mais que é um negócio dentro do ramo imobiliário, mas ele tem um outro perfil de público. E a gente entendeu que não batia com o nosso perfil, que tinha que ser uma coisa um pouco mais linha dura, mais exigente, mais cobrança, enfim. Mas então foi uma experiência. Eu venho pensando, né, fazendo alguns ensaios, alguns estudos, né, de repente entrar na área de construção. Fazer alguma experiência até para ver, será que vou gostar, não vou, mas também atrelando com a minha área. Então já pensei na hipótese de expandir. A ideia muito me agrada, mas não adianta expandir e ser uma formiguinha lá no meio da multidão. Então também é um desafio, porque daí tu teria que ter colaboradores da região. Então são algumas ideias. A gente internamente está todo dia. Hoje uma coisa que meio que demanda muito é a questão das redes sociais, tráfego pago. Então na verdade é uma pesquisa, uma análise quase que diária, semanal. Eu fiz assim, deu X resultado, agora eu estou fazendo assado, melhorou um pouco, piorou. Então a gente está sempre... Ensaios, literalmente, ensaiando o tempo inteiro para ver, para tentar ter o melhor resultado. E é aquela história do... Quando eu descobri todas as respostas, mudaram todas as perguntas, né? Então, Boa. A gente nunca chega, né? Mas eu acho que faz parte do mundo empresarial, né? Com certeza. A gente sabe que precisa sempre tá se atualizando, se inovando. Não é de agora, mas parece que a onda é aquela coisa de mais exposição, né? Que não é uma novidade, uma questão dos vídeos, né? Então a gente faz alguma coisa, mas dá para aprimorar. Então, mesmo tecnologias, né? Às vezes tu tem um equipamento bom, já que ele já está obsoleto, já tem que ter outro. É muito movimento, né? Muita informação tecnológica, ferramenta, o vídeo, o quanto a gente sempre falava da a imagem importa, a imagem valida, mas a grande, quando a gente fala ainda em imagem, a gente pensa na imagem estática, né? A gente pensa na foto, o retrato, que querendo ou não é o ponto histórico da nossa existência, mas para quem é mais jovem que nós, nasceu olhando vídeo, não olhou revista, não viu foto parada, estática. Então a demanda por conteúdo em vídeo, né? A quantidade para mostrar casas, terrenos, loteamentos, drone, imagem aérea. É uma imagem, e não é nem assim, contribuindo, Matheus, não é nenhuma imagem mais estática, né, de fato, porque ela tem que ser uma imagem muito dinâmica, é algo muito... né? O pessoal brinca, né? É uma superprodução. Muito superprodução, assim, para chamar atenção, porque nós mesmos, né, vamos considerar, senão a gente tá ali, ó, a gente empurra, rola e a coisa nem olha muitas vezes, né? Então é um desafio a cada dia, né? Com certeza. E dentro da pergunta que foi feita antes, né, qual conselho para algum novo empreendedor, né? Se fala muito também na questão do propósito, né? O que eu, como empreendedor, como pessoa, né, tenho como propósito de vida, uma missão, uma filosofia, algum desejo muito ardente, né? Então isso, claro que isso é muito pessoal, muito individual, e muita gente fica muito tempo e não chega a um consenso, né? Resposta, uma convicção. A gente acabou assim acho que desde o começo, mas é uma coisa que foi se fortalecendo. Como a gente tem essa ideia muito, muito clara de fazer bons negócios, bons em todos os sentidos, que as pessoas realmente saiam felizes, saiam realizadas.
Então a gente, em hipótese alguma, não lamenta a perda de um negócio duvidoso, mas sim comemora, vibra, né, se emociona junto com os clientes naqueles negócios bem realizados. Que é o que a gente procura, né, ter em todos os casos, né? Então, tanto que a gente foi mudando, né, a nossa, não como propósito, mas a nossa missão como empresa é você feliz. Né? Ter realmente o cliente como alguém feliz e realizado. Seja ele lá um cliente final que vai realizar o sonho de ter uma casa, né, que vai talvez levar 30 anos para pagar, mas vai estar feliz ali, porque igual estaria pagando um aluguel. Seja um investidor, né, que decidiu tirar o dinheiro do banco e investir num imóvel, pensando em colher frutos ali à frente. Então a gente tem isso muito claro. E é realmente uma cultura que todos os colaboradores, toda a equipe pensa da mesma maneira. Então esse é o que nos alimenta, nos faz cada dia querer atender melhor, estar ali para servir os clientes. Servir da maneira mais certa, mais correta possível. E como é valioso, né? De novo, os valores claros, né? Tu traz muito forte, então, essa essência da cultura, né? A cultura do teu negócio. O que de fato vocês, os fundadores, acreditam. De fato, no teu caso, o que a família acredita, né? É muito enraizado na tua família. A empresa é uma consequência direta da tua família. Então, os valores da empresa, a gente percebe que ficam misturados com os valores da família, que de fato é a origem no fundador, né? Tu é o pai da família, o fundador da empresa. Então, a vida pessoal e profissional, a gente reforça a ideia do CPF. Como tu precisa ter, né, CPFs fortes para conseguir realmente construir, montar um CNPJ forte. É uma consequência. E dentro dessa visão, Delmo, hoje, o que tu acredita que é o mais importante dentro do teu negócio? Se for para olhar assim, um valor, algo que realmente é a base para tudo, né? Eu acho que é o que sintetiza, né, o resumo isso tudo, que é a credibilidade. Nós temos, foi uma coisa que desde a origem, né, que quando foi criada lá a identidade visual, então a gente pensou numa frase de efeito e até teve uma participação do nosso amigo Igor, que está aqui, né, que na época a gente pensou em frases que fossem curtas, mas que realmente fossem comprometedoras. Então a gente traz o nosso slogan, né, que é Baierle Imóveis, sinônimo de confiança. Então, eu sempre bati isso muito, que isso não pode ser uma frase de efeito, uma frase jogada ao léu, ao vento. Ela tem que ser vivida. Então, acho que nesse aspecto, assim, que a gente não vê como uma conduta diferente disso, né? E é muito legal, assim, que a gente vê relatos, muitos clientes, a gente teve uma experiência ontem de manhã, né? Um casal de amigos nossos que comprou um imóvel com a gente e eles vieram até a imobiliária, né? A gente imprimiu uma cópia do contrato e eu comecei a mostrar o contrato, querer ler para eles, mostrar, e eles simplesmente, o senhor disse, Delmo, deixa assim, tá contigo, não precisa nem me mostrar isso aí. Tá? Então, credibilidade. Assim, sabe, são coisas assim que claro que aumenta a tua responsabilidade, muito, mas ao mesmo tempo aquela fala, né, sem demagogia, mas ela traz muito mais emoção do que a comissão. Eu ia te dizer. Então, aquilo é o maior pagamento que a gente poderia receber. É que não é preço, né? É valor mesmo. Isso tem valor, dinheiro não compra. Essa credibilidade, dinheiro não paga. Não é só sobre dinheiro, né? A gente obviamente gosta também, né? Mas não é só sobre o dinheiro. É sobre essa validação que o cliente te traz, né? Isso realmente, né? Um feedback, seja positivo, seja negativo, mas obviamente que o ego da gente também, né? Isso é de grande valia. Nossa, muito gratificante. Por a gente prezar tanto isso, né? Valorizar tanto isso, que talvez é que entrou na questão de algum medo, algum receio, né, de que essa imagem não seja queimada, principalmente injustamente. Alguém que por algum motivo saiu desconfortável de alguma situação, né, e que possa daqui um pouco falar alguma bobagem, alguma coisa que
que às vezes dita e pode para muitos virar uma verdade, né? Sim. Mas de qualquer maneira também acho que a gente tem que acreditar na justiça divina, né? Aquilo... Mas a gente Sempre falava, precisamos, né? O que a gente colhe é aquilo que a gente planta, né? Então, obviamente, as pessoas também não vão sair acreditando, né, em qualquer coisa quando tu tem credibilidade, né? Eu quero acreditar que elas vão te dar um voto, vão nos dar um voto de confiança e vão tirar limpo quando nós somos empresas sérias, corretas, não vão sair simplesmente falando, né, por aí, né, aos quatro ventos, então... E muitas vezes o trabalho de algumas pessoas é conhecido, né, e de outras é reconhecido. Quando tu tem um reconhecimento social, público, por mais que saia alguma informação duvidosa sobre a tua pessoa, o teu negócio, a tendência natural do ser humano é pensar 2, 3 vezes antes e ir validar. E quando tu só ouviu falar, o trabalho que é conhecido, ouviu uma vez, deve ser verdade. Porque tu não tem ainda um reconhecimento social, né? Público, de fato. E aí isso também vem com o tempo. E aí é o que a empresa vem construindo, né? E acho que muito antes da empresa. Nesse caso, nome e sobrenome. CPF. A gente vem construindo isso a vida inteira. Né? Às vezes a gente fala, a empresa tem tantos anos. E a gente tem quantos? Né? O quanto a gente vai fazendo... O reconhecimento é sobre o CPF. Tem empresas que têm 2, 3 dias de vida e estão fechando contrato astronômico, né? Quem vai confiar numa empresa que existe há 2, 3 dias? Confio no CPF. Realmente a pessoa já tem um trabalho reconhecido. Sim. Então acredito que esse é um valor imprescindível e que linka muito com o sucesso. E trazendo essa ideia do sucesso para ti hoje, é de fato a credibilidade, é o conjunto, é algum outro elemento na tua empresa, mas o que seria o sinônimo de sucesso para o Delmo hoje? Não, sem dúvida é essa força, né, esse magnetismo que tem tanto para reter os colaboradores como para atrair novos clientes, novos investidores. Né? Isso para mim é o sinônimo de sucesso, porque a questão financeira é importante, mas ainda nessa questão assim está muito aquém do que eu imagino, né, alcançar. Mas assim realmente essa credibilidade para mim é o sinônimo de sucesso. Né? E ao mesmo tempo que aumenta a tua responsabilidade, mas ele te dá um caminho, uma estrada mais longa para percorrer, uma perpetuidade dentro da tua área, né? O que também é uma coisa que é um prêmio, né? Um prêmio que a gente recebe. E Del, encaminhando para os nossos finalmente, né? Hoje, se tu puder, tu pode, na verdade, a gente pode, né? Não é nem se pudesse, pode. Pode. Dá um conselho para ti mesmo, né? Vendo tudo isso que tu já viveu, que tu já passou, né? Sendo CLT, como empreendedor, que conselho tu daria para ti mesmo? Fazer essa autoanálise, né? Essa autocrítica, às vezes é delicado. Mas por isso que a gente perguntou. Pois é. É justamente por isso. Por mais que eu seja um defensor assim do aprimoramento, de ir em busca de conhecimentos, eu entendo que eu muitas vezes falho nisso. Dar um exemplo claro disso, que eu acabei a minha graduação, eu fui até os 44 do segundo tempo e eu acabei pedindo para sair e não voltei mais para o jogo. Então, assim, é um exemplo, né? Eu acho que eu procuro compensar de outras formas. Eu sou um grande consumidor de podcast, eu gosto de ler, não sou um leitor voraz, assim, mas gosto de ler, e normalmente assuntos, né, voltados assim, para a área de vendas, empreendedorismo. Gosto muito de participar de seminários, de cursos, mas eu entendo que, fosse me dar um conselho, teria que ser isso. Acho que buscar ir mais profundamente, né, no conhecimento. Acho que isso é importante, isso qualifica, dá um diferencial a mais também no profissional. Claro que eu também entendo, né, que na minha área eu não tenho a pretensão de saber tudo, né, tanto que a gente acaba de alguma forma criando setores, né, por exemplo, uma área que é fundamental dentro do que a gente acredita é a área do jurídico. Então eu como corretor, eu aprendi lá no meu curso a fazer um
um contrato, eu aprendi a ler e interpretar um contrato, mas eu estou muito longe de ser um advogado. Então já fazem muitos anos, muitos mesmos, quase desde o início da empresa, que a gente decidiu contratar um escritório especializado na área jurídica. Então, eles fazem nossos contratos. Se a gente tem dúvida, é eles que tiram nossas dúvidas. Então, porque a gente entende que não caberia para nós, a gente não estaria tão bem qualificado de fazer isso. E converge com aquilo que tu comentou antes, de ser especialista. Deixa para o especialista fazer aquilo que é dele, porque aí tu reduz o risco em todo o teu negócio, gera credibilidade, porque vai dar, com certeza vão dar problemas, mas eles vão ser menores e tu vai ter profissional ali para te amparar, para te dar todo o apoio que tu precisa, né? Tudo converge para isso, né? Sim. Mas então a crítica a mim mesmo é essa, né? Acho que é buscar mais conhecimento, buscar me aprofundar mais. E é de fato do dia a dia do empresário, né? A gente precisa constantemente estar se atualizando. O quanto a gente pega de treinamentos, de cursos, que quando tu começa a fazer é um curso muito inovador, a ponta do negócio. Quando tu termina, meses depois, tá desatualizado. Porque de fato o mercado é muito dinâmico, principalmente porque a tecnologia é muito rápida. E tecnologia é ferramenta. E todos os nossos negócios usam ferramentas tecnológicas, né? Principalmente de comunicação, de mídia. Então, o desafio de continuar atualizado. Então, tu falou dos livros, dos cursos. A gente precisa sempre estar se aprimorando. E cuidar, eu acho, para não ficar, de novo, entre aspas, muito ansioso com isso, né? Porque parece a sensação que a gente sempre está perdendo algo. Algo a gente não viu, não percebeu, não acompanhou, está atrasado. Mas aí o olhar para a nossa essência, para o nosso negócio. O que eu tenho que saber para me diferenciar no meu negócio? Não adianta eu querer saber tudo de tudo. Eu vou ter que focar e, dentro do possível, ser cada vez mais especialista na área que eu atuo. Aí sim se tem de fato, se ganha um diferencial. Hoje a gente vê muito, né, as pessoas querendo saber tudo de tudo, para ter assunto com todo mundo. A quantidade de informação que se tem é uma avalanche, né? E a qualidade fica extremamente rasa. Outro dia ainda estava vendo sobre isso, né? E falava, né? Antigamente, quem tinha terras era poderoso. Depois, quem tinha capital. E hoje é quem tem informação. Né? Mas a gente não vai ter mesmo assim informação de tudo. Tem que escolher, então a gente tem que justamente escolher, direcionar, focar ali para conseguir expandir, né? Então, a gente tem a agradecer, né, Matheus, ao Delmo pela aula que a gente teve aqui hoje, para todos que vão poder assistir, né? E a gente deixando esse memória que a gente está chamando, né? Quase um memorial aqui, né? Memorial, né? De todos os associados que a gente vem entrevistando. Agradecer, Delmo. Muito obrigado pelo teu tempo, né? De estar aqui conosco, participando desse projeto Talk Show. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado, Delmo, por ter aceitado o convite. Obrigado pela oportunidade, né? Espero que de alguma forma possa inspirar alguém, né? E que além desse propósito, dessa missão de vida que cada um tem que descobrir, também que tenha muita perseverança. Eu acho que uma das palavras-chave que sempre ditou a minha vida, né, é perseverar. É ser insistente e perseverante. Perseverante. E dentro da tua fala, né, manter a perseverança, porque todo dia a gente aprende, todo dia a gente ensina, né? Eu acho que esse é um jogo eterno. Enquanto a gente estiver vivo, respirando, a gente está aprendendo, está ensinando, está promovendo a troca e, por consequência, o crescimento. Delmo, muito obrigado pela aula, conhecimento e trocas. Maico, mais uma vez, mais um conteúdo de alto valor. Muito bom. E vocês que acompanharam a gente agradece muito a audiência. A gente pede que sempre que possível acompanhe a rede social da CDL, @CDL_Sapiranga. Tem as informações, segue lá. No YouTube, dá aquele like para ter um engajamento maior do conteúdo, sempre que possível. E no site da CDL, cdlsapcupermudo.com.br, encontra mais e mais informações de todo o ecossistema que a gente está continuamente
alimentando para que tenha mais e mais trocas e crescimento de todos nós. Nosso muito obrigado.